Bom dia. Hoje eu vou dar um bom dia para a Andressa. Pelo menos acho que foi a primeira que entrou aí. Saudade de você, Andressa. Saudade de todos vocês, na verdade, irmãos. Mas é um prazer, é um privilégio a gente poder estar aqui, esse meio, essa tecnologia que Deus graciosamente nos disponibilizou para que nós pudéssemos continuar estudando a sua palavra. Eu entendo e quero dizer isso com toda a sinceridade. Se você está meio desanimado, se você está fazendo um esforço para sentar na frente da televisão, ou sentar aí com o celular no seu colo, para você acompanhar essa lição, eu quero dizer para você que eu me sinto da mesma forma. É normal isso. É normal. Isso aqui não é comunhão, na minha opinião. A comunhão você pode ter aí na sua casa. Se você tiver com mais uma pessoa aí ouvindo a lição e depois vocês puderem conversar e orar juntos, e agradecer a Deus e pedir a Ele que abençoe a vocês. Isso para mim, estou falando claro, não estou falando de comunhão com Deus, estou falando de comunhão uns com os outros. Eu não consigo ter comunhão com vocês por esse meio aqui. É isso que eu quero dizer. Mas se você não está só aí na sua casa, se tem pelo menos mais uma pessoa aí com você, você pode ter comunhão, comunhão verdadeira, comunhão salutar, com toda certeza. Então, eu também sinto falta, claro, evidentemente, né? Mas, vou dizer de novo, a gente tem que ser grato. A gente tem que ser grato porque Deus está nos dando essa oportunidade. E mesmo na nossa igreja, há pessoas que, por uma série de razões, ainda não têm tido essa possibilidade. Recentemente eu recebi a mensagem de uma irmã, essa é a nossa 14ª lição, se não me engano, aqui pelo Facebook. Semana passada eu recebi uma mensagem de uma irmã muito feliz. Ela mandou para mim: olha, estou muito feliz porque pela primeira vez eu consegui assistir uma lição completa. E eu fiquei realmente muito emocionado, não é? De ver que ela não desistiu, né? Ela ficou tentando, eu também não perguntei, né? Não quis perguntar os detalhes, mas eu fiquei muito feliz. Falei para ela: irmã, também estou muito feliz pela senhora. Também gostaria de dizer que esse meio aqui me tem dado a oportunidade de rever alguns irmãos queridos, de falar com eles. Há 2 semanas atrás eu recebi uma ligação do pastor Benjamin. Na realidade, quem ligou foi o Salim, né? O filho do pastor Benjamin Botelho, mas eu falei com o pastor Benjamin, né? Do outro lado do rio, lá no Pará. Ele me ligou, eu pensei que era o Jair, meu irmão, né? E até falei: bora, Jair, fala, o que tu queres, né? E aí ele falou: ei, rapaz, é o Salim. Ele tá me fazendo uma voz diferente assim. E aí eu falei: nossa, cara. Falei com ele, falei com o Silas, falei com o pastor Benjamin, e foi ótimo. Quer dizer, foi uma oportunidade, não é? Que a gente teve de conversar. Eu sei que alguns irmãos, a minha irmã Celeste está acompanhando, né? Lá nos Estados Unidos. Eu sei que a Mary Beth, querida Mary Beth, também tem acompanhado. E eu fico muito feliz e grato a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Meus primos, né? Também do Pará, a Clara mandou um alô para mim. E eu sou grato a Deus por essas oportunidades. Vários irmãos daqui da igreja mesmo, ou que estiveram na igreja e agora não estão mais,
estão em outras igrejas, mas quando a gente começou a colocar as nossas lições aqui, entraram em contato, alguns se tornaram meus amigos no Facebook, mas já eram meus amigos, né? E agradeço a Deus por todas essas oportunidades que Ele nos tem dado de restabelecer alguns desses contatos, não é? Não sei como é que vai ser quando a gente voltar ao normal, né? Eu já falei para vocês que isso aqui é provisório. Eu não vejo a hora de voltar lá, né? Tô com saudade daquele púlpitozinho, né? Que a gente tem que segurar ele quando a gente está, né? Dando a lição. Eu realmente anseio pelo momento que a gente vai poder voltar a fazer isso. Mas, como eu disse, enquanto a gente não pode, a gente segue aqui dispostos a fazer a obra como Deus nos tem permitido. Porque o meu maior prazer é poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. Então, dou graças a Deus por todos vocês que estão acompanhando as nossas lições. Vamos orar, vamos pedir que Deus nos abençoe hoje. Ó Deus, graças te damos pelo privilégio que temos de conhecer o Senhor Jesus, de termos sido convencidos pelo teu Santo Espírito de que somos pecadores, de que necessitamos, Senhor, da pessoa, da obra do Senhor Jesus Cristo ao nosso favor. Sabemos que isso é um privilégio, esse convencimento que o Senhor nos deu. E agradecemos porque fomos salvos pela sua morte na cruz, pela sua ressurreição. E pedimos no momento que nós abrimos a tua palavra que o teu Santo Espírito que está conosco, que é o autor da tua palavra, nos ilumine para que possamos entender o real significado da tua palavra, tudo aquilo que ela representa para nós, tudo aquilo que ela pode fazer por nós. Pedimos, ó Deus, que tu sejas com os irmãos que estão sofrendo, com os irmãos que estão necessitados de encorajamento, de saúde, ó Deus. Rogamos pelos nossos irmãos que ainda estão lutando com a Covid-19. Pedimos que o Senhor restaure a saúde deles. Pedimos que o Senhor renove as forças daqueles que perderam entes queridos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que é Deus de eternos afetos, de misericórdia, possa nos socorrer. E aguardamos o momento em que o Senhor vai nos permitir retornar ao convívio, à comunhão uns com os outros, que o Senhor nos tem dado. Peço a Deus que tu abençoes cada família que agora se reúne para ouvir a tua palavra pelos diversos meios, que o Senhor permita com que cada irmão, cada irmã, cada pai, cada mãe possa refletir, possa se alegrar uns com os outros, ó Deus, e desfrutar da comunhão contigo e entre as famílias, ó Deus. Essa é a nossa oração, isso é o que nós te pedimos em nome e pelo amor do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 20 do Evangelho de João. Eu tenho falado muito sobre a questão do capítulo mais importante, né? A minha dúvida, a minha incerteza, o meu desejo de não ter que escolher, mas agora eu vou falar com todas as letras. Se eu tiver que escolher um capítulo como o capítulo mais importante do Evangelho de João, é esse. Capítulo 20. Com todas as letras, nada do que o Senhor Jesus ensinou, nada do que o Senhor Jesus fez, nenhum milagre, nenhum sinal antes relatado, aqui mesmo no Evangelho de João e nos outros evangelhos, teria um alcance
maior se não fosse pela ressurreição de Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele ensinou, assim como outros líderes religiosos ou fundadores de religião, se você preferir, teria ficado lá no túmulo com ele. O cristianismo se apresenta como a proposta de salvação de Deus para a humanidade e ele se concretiza de maneira definitiva com o levantamento de Jesus de entre os mortos. Aliás, no livro de Atos, logo no início, o apóstolo Pedro, vou pedir que vocês vão, por favor, para o livro de Atos, está aí pertinho, né? Então, rapidamente, livro de Atos, capítulo 2. Deixa eu ver aqui. Quando Pedro se dirige à multidão lá no dia de Pentecostes, versículo 32, ele diz claramente: foi esse Jesus, aquele que morreu na cruz, que Deus ressuscitou, e todos nós, tinha mais ou menos 120 pessoas, aqui mesmo no texto é dito, 120 discípulos naquele lugar, quando o Espírito Santo desceu. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Então, vou dizer de novo, para que fique bem claro, a ressurreição de Jesus é o clímax, é o ponto alto da revelação cristã. Todos os outros líderes religiosos ficaram nos seus túmulos. O túmulo de Jesus estava vazio naquela manhã de domingo. Isso é um fato incontestável. Vou tentar colocar isso para vocês hoje aqui. Mas outra coisa importante que eu já disse e vou dizer de novo hoje, quando eu tinha 11 anos de idade e o evangelho me foi apresentado e eu entendi o evangelho como nunca talvez havia entendido antes, apesar de ser filho de pastor e ter passado a minha infância toda, primeira infância, segunda infância na igreja. Quando o evangelho me foi apresentado, aos 11 anos de idade, quando eu entendi que eu era um pecador e que eu precisava confiar em Cristo para ser salvo, eu não sabia de nada desses argumentos, dessa argumentação que a gente vai fazer aqui hoje, a respeito da ressurreição de Jesus. Mas eu sabia que Jesus estava vivo. Você está me entendendo? Eu não precisei de todo o argumento da ressurreição que a gente vai estudar em linhas gerais aqui para ser salvo, porque a palavra de Deus, ela é suficiente. E a palavra de Deus, como diz o credo, é essa. As alegações cristãs claramente colocadas são essas. Você sabe o credo? Diga comigo. E foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Subiu ao céu, assentou-se à direita da majestade, ou de Deus, nas alturas, de onde há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reinado não terá fim.
Isso é o que nós cremos. A palavra credo, né, vem do latim credum, que é a primeira palavra desse postulado. Creio em um Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e por aí em diante. Então, a simplicidade do Evangelho é uma coisa impressionante, estupenda. É uma coisa tão simples e é poderoso, ou essa mensagem é poderosa para salvar as pessoas. Tanto que aos 11 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu confiei nele. É bem verdade que eu estava morrendo de medo de ir para o inferno nesse dia, porque a pregação nesse dia foi sobre o inferno, mas não interessa. É uma coisa que o povo gosta de dizer, né? Que os cristãos usam o inferno, ou a pregação sobre o inferno, para assustar as pessoas para elas se tornarem cristãs. Bom, isso é uma simplificação muito grande. Porque para nós o inferno é uma realidade. Como era para o Senhor Jesus Cristo. Eu acho incrível algumas pessoas que se dizem cristãs, algumas inclusive sinceras, que dizem que são cristãs, mas não acreditam no inferno. Ora, meu caro, Jesus acreditava no inferno. Ele disse: se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, porque é melhor entrares no céu ou na vida sem uma das tuas mãos, do que tendo as duas mãos seres lançado no inferno. Jesus acreditava no inferno. Essa razão me basta para acreditar no inferno também. Então, para nós, o inferno é uma realidade. Mas há muito mais à nossa disposição do que simplesmente o livramento do inferno. Não que isso seja pouca coisa. Há Jesus. Há um relacionamento vivo com um Deus vivo à nossa disposição quando nós cremos em Cristo. E isso, queridos, faz toda a diferença. Nenhuma outra religião promete algo semelhante. Nenhuma outra. E nós vamos falar mais sobre isso lá para frente. Mas eu queria deixar isso bem claro já no início. A mensagem do Evangelho é simples. E essa é a mensagem que salva. Então, o capítulo 20 do Evangelho de João é, sim, o capítulo mais importante. É o clímax da história. E o que eu vou tentar fazer hoje aqui com vocês? A partir de uma nota que está na Bíblia MacArthur, inclusive, quando nós olhamos os relatos dos evangelhos sobre a ressurreição de Jesus, encontramos algumas dificuldades, isso é fato. Mas vou dizer logo de início, essas dificuldades, como eu já disse, quando eu falei do argumento em torno dos evangelhos como um todo, da existência dos evangelhos, essas dificuldades não invalidam o relato bíblico. Não invalidam o relato dos evangelhos. São dificuldades pequenas. São discrepâncias ou aparentes discrepâncias que de maneira alguma podem desqualificar os relatos que são feitos. Mas a gente tem algumas dificuldades. Quem viu Jesus primeiro? Foram os guardas que estavam lá no sepulcro? Se você fez as leituras ao longo da semana, você acompanhou, né? Os principais sacerdotes, os líderes judaicos, fizeram um pedido a Pilatos, pediram que o túmulo fosse guardado, porque eles prestaram atenção no que Jesus falou, e eles chegaram para Pilatos e falaram: olha, nós estamos aqui nos lembrando que aquele farsante, foi assim que eles chamaram para Jesus, ele falou: no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então manda que o túmulo seja guardado, para que os discípulos dele não vão lá, roubem o corpo e aí saiam por aí dizendo que ele ressuscitou, que o último engano vai ser pior do que o primeiro. Pilatos já estava cheio dessa história.
e aí ele simplesmente pegou uma guarda, provavelmente 16 soldados, era uma guarda romana típica, e ó, tá aí a escolta, façam o que vocês acharem melhor. E Mateus diz que esses guardas foram até o túmulo, selaram a pedra, colocaram lá as insígnias de Roma, a coisa mais temida daquela época, vale dizer isso. Ninguém se atrevia a quebrar um selo romano. E ficaram por lá, provavelmente ao redor do túmulo. Eu tirei aqui uma representação para mostrar para vocês. Vocês conhecem essa imagem? Heloísa, me ajuda aí. Aí está, né, essa representação aí do túmulo de Jesus, tá? Então você tem uma rocha escavada. Essa era a forma como eles faziam isso no primeiro século. Você tem uma rocha escavada e você tem uma pedra que era colocada na entrada do sepulcro. Essa pedra pesava entre 1,5 a 3 toneladas, precisava de pelo menos uns 20 homens, ou talvez mais, para rolar essa pedra aí, né? Eles costumavam fazer até um canal, porque uma pedra dessa rolando nem 20 homens seguravam, né? Então, tinha que ser uma operação muito bem realizada, né? Para que o túmulo fosse selado ou fosse aberto, né? Uma vez que o túmulo, essa aqui é a parte interior do túmulo, tá? Não sei se dá para vocês verem aí direito, mas essa é a parte, o interior do túmulo. Observe que tinha uma bancada onde o corpo era colocado, o corpo era preparado em cima dessa bancada e logo depois ele era colocado nos nichos, que eram buracos menores que eram feitos, e ele ficava lá se decompondo. Depois eles pegavam os ossos, né? Juntavam todos os ossos e colocavam dentro de uma caixa de pedra chamada ossuário. Esse era o enterro típico que pelo menos os mais ricos na Palestina do tempo de Cristo recebiam, né? Eles recebiam. Os pobres, na maioria das vezes, não tinham todo esse luxo, porque era muito caro, né? Adquirir uma sepultura dessa e toda essa preparação aí. A gente falou um pouco sobre isso na semana passada. Então, era esse o túmulo. E não deixa de ser curioso que os principais sacerdotes, os líderes judaicos, com a sua preocupação, acabaram, pela soberania de Deus, fornecendo mais um elemento comprobatório da crucificação, da ressurreição, desculpa, do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eu vou dizer de novo, um grupo de discípulos assustados que, quando Jesus foi preso, fugiram todos e ficaram depois se esgueirando, se escondendo como ratos. Acreditar que depois de verem Jesus ser torturado e morto daquela maneira como ele foi morto, eles se encheriam de coragem para retirar um cadáver de uma sepultura guardada pela guarda romana, só para inventar uma história de que ele havia ressuscitado, é claramente um absurdo você imaginar uma coisa dessa. E aí você tem o que aconteceu. A partir aí do versículo 1 nós vamos ler e a gente vai fazer isso, tá? A gente vai olhar outros textos correlatos nos evangelhos para a gente tentar entender o quadro de uma maneira geral. Então nós temos mais ou menos um panorama, pelo menos 10 aparições de Jesus depois de ressuscitado, que a gente vai procurar investigar aqui. Então, nós temos no início do capítulo 20 aí,
na nova versão transformadora, que é a versão do livro-texto aqui da sala, tá? No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, vá comigo para Marcos, capítulo 16, versículo 9. Marcos, capítulo 16, versículo 9. E nós temos aqui o evangelista Marcos dizendo: quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Então, nós temos aqui a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, Maria Madalena. Já falamos um pouco sobre ela alguns domingos atrás. Espero que vocês se lembrem. Então, nós sabemos que não foi só ela que teve essa intenção. Vocês devem se lembrar que quando o corpo de Jesus foi tirado do sepulcro, já era sexta-feira, já estava se aproximando o sábado, e eles meio que apressadamente retiraram o corpo de Jesus da cruz e o colocaram no túmulo, envolveram, já expliquei isso também, com aquelas essências aromáticas, né? Assim, um primeiro trabalho, vamos dizer assim, e a intenção deles era retornar no domingo, tanto que aqui está, cedo de manhã no domingo, depois que passou o sábado, né, que era o dia sagrado para eles, que eles tinham que cumprir lá, né, o isolamento, vamos dizer assim, no sábado. Sábado era dia de isolamento social, né? No domingo de manhã, cedo, Maria Madalena já estava lá e as outras mulheres também ao caminho da tumba para terminar. Vejam, eles nunca que imaginavam que Jesus iria ressuscitar. Eles não podiam enxergar isso. O próprio João diz isso. Aliás, qualquer um de nós. Né? Qualquer um de nós. Eles não podiam imaginar. E Mateus nos explica o que é que aconteceu. Vamos olhar rapidamente. Vá comigo para lá, para o Evangelho de Mateus. Você se lembra que eu falei dos guardas, né? Mateus 28. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra de entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e caíram desmaiados, como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham e vejam onde seu corpo estava. Agora, vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. Então, as mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia. Lá eles me verão. Então aqui nós começamos a vislumbrar o cenário, a história. Maria Madalena, a outra Maria. Você vai olhar o relato de Lucas, você vai ver que tinha mais uma mulher, pelo menos mencionada, mas provavelmente mais. Eram as mulheres que serviam a Jesus, nós já vimos aqui.
cedo de manhã, se dirigindo ao túmulo e mal elas sabiam que Jesus não estava mais lá. Agora, esse é um detalhe curioso. O anjo veio e simplesmente removeu a pedra de lá, mas esse removeu aqui não significa só rolou. Ele não rolou a pedra. Lembra da imagem que eu mostrei ainda há pouco? E deixou a pedra lá. Isso é importante a gente prestar atenção nessas informações, porque, como eu disse, a gente deve procurar compreender da melhor maneira possível esse relato. Aqui no versículo 1, João, aqui no capítulo 21, ele já diz que a pedra havia sido removida. Então, quando o anjo chegou lá, ele simplesmente arrancou aquela pedra de lá e sentou. Esse anjo tinha senso de humor, gente. Ele sentou em cima da pedra. Também nós sabemos que eram 2 anjos. E aí o cético gosta de dizer, afinal de contas, eram 2 ou eram 1? Simplesmente, o narrador provavelmente preferiu falar do anjo que falou. Você vê que um anjo falou com elas. Mas eram 2 anjos. Não é? E um deles disse, olha, Jesus não está mais aqui. Aliás, vale lembrar isso, John MacArthur não deixa de chamar a nossa atenção para isso. Porque, ou se você preferir, para que o anjo removeu a pedra? Você já parou para pensar nisso? Por que ou para que o anjo removeu a pedra? Vou perguntar para os universitários aqui, minha assistência aqui em casa. Para que as testemunhas pudessem entrar e conferir e ver que Jesus tinha. Muito bem, essa minha aluna aí é especial. Muito bem, Fátima, né? O anjo removeu a pedra para as mulheres, para as testemunhas. Não foi para Jesus sair, gente. Eu, pessoalmente, acho que Jesus não estava mais lá. E como é que eu posso afirmar isso aqui, considerando o texto bíblico? O texto de João, por exemplo, que vocês leram essa semana e os outros textos. Hein? Olhe mais à frente comigo, né? Aqui no capítulo 20, retorne, por favor, para o livro de João. Versículo 19. Veja o que está escrito aí. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas, o quê? Trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz seja com vocês. Percebeu? Prestou atenção? O corpo glorificado do nosso Senhor Jesus transcende as leis da física no que diz respeito ao espaço. As portas estavam trancadas e ele simplesmente apareceu no meio deles. Se Jesus pode passar portas trancadas, ele com certeza pode passar, se é que eu posso usar esse termo, passar, por uma rocha ou por uma montanha inteira, se ele quiser. Então, o anjo não abriu o sepulcro para que Jesus pudesse sair. É uma pena, eu acho uma pena que os filmes, né, a maioria deles que procuram relatar isso, eles ainda insistem nessa coisa. Jesus lá pacientemente, né, esperando, às vezes sentado, às vezes em pé, esperando o anjo rolar a pedra para ele sair. Vou dizer de novo, não acredito que foi isso que aconteceu. Não foi, aliás. Jesus não estava mais lá quando o anjo rolou aquela pedra. E o anjo falou às mulheres. E ele ainda convidou. Venham ver onde é que ele estava. Isso você encontra no relato de Lucas.
Venham ver onde é que ele está. E as mulheres viram, entraram, viram e saíram, como a gente acabou de ler, apressadamente, em êxtase, com toda certeza. Mas não todas. Essa é uma questão interessante. Vamos continuar a leitura aqui no versículo 2. Aliás, eu vou começar do 1 de novo, só para a gente entender. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Preste atenção aqui, e quando Maria fala isso, obviamente, né, ela ainda está confusa com o que aconteceu. Há uma discussão sobre se ela ouviu o que o anjo falou ou não. Gente, faz diferença? Vamos nos colocar no lugar de Maria, que testemunhou a tortura e a morte de Jesus, e aí de repente aparece o anjo e fala aquilo. Você ia acreditar assim de pronto? Duvido muito. Sobretudo quando as suas emoções estão afloradas, sobretudo quando você ama e ama intensamente. A coisa é maravilhosa demais. Eu vou chegar lá e vou dizer isso. Vão dizer que eu enlouqueci. Eu acho que eu optaria por dizer: tiraram do túmulo o corpo do Senhor. Observe, ela não disse ele ressuscitou. Ela disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Aqui ela ainda não tinha encontrado Jesus. Já já a gente vai chegar lá. Versículo 3. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. A gente que sobrevaloriza esse relato de que o pano estava, na minha opinião, tá? De que o pano estava dobrado, colocado num lugar à parte, né? Isso pode ter sido as próprias mulheres que entraram lá primeiro, que fizeram isso. Eu não consigo imaginar Jesus, depois de passar por aqueles panos, dobrando, né, pacientemente o pano que estava envolvendo aqui, né? Alguns acham que envolvia assim, mas a maioria, esse pano pegava por aqui assim, ó, né? Não vou nem entrar em discussão sobre um alegado pano aí. Não vou nem entrar nessa discussão, porque nós não acreditamos nessa relíquia, na existência dessa relíquia, falando muito claramente, sem querer desmerecer a fé de ninguém. Mas eu vou dizer de novo, esse pano pode ter sido dobrado pelas próprias mulheres que entraram, que certamente foram as primeiras a entrarem no túmulo. Jesus simplesmente passou por esses panos, gente. O anjo não ficou desenrolando lá pacientemente, certo? Tá? Essa mortalha de Jesus, certo? Tá? Ele simplesmente passou por ele. E agora nós encontramos aí os discípulos, Pedro e provavelmente João, olhando. Olha o 9, olha o verso 9. Pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. João nem entrou. Acho que ele ficou tão assustado, né? Ele olhou, mas ficou lá fora. Mas Pedro, bem Pedro, entrou. E voltaram para casa. Versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando?
Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse. Lembre-se que esse túmulo estava num jardim, né? Isso também já temos essa informação. De novo, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Então se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Claramente você percebe que o relato anterior que a gente leu faz uma espécie de resumo sobre esses eventos que estão mais detalhados aqui. Ok? Então nós temos as mulheres, assim, no geral, como as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos Maria Madalena, para quem ele se revelou de uma maneira particular, ainda lá no túmulo. A explicação para esse, literalmente, não se agarre em mim, Maria ficou muito contente, né? Dá para imaginar. Quando ela viu Jesus e muito provavelmente ela realmente agarrou a Jesus com muita força, de tal maneira que ele, educadamente, teve que dizer para ela: olha, não é conveniente que você fique agarrado a mim. Eu vou subir para o Pai. Eu já ouvi. Bom, talvez. Já comecei e vou terminar. Já ouvi pregador dizendo: Maria se agarrou lá e ela ficou agarrada porque ela queria subir com Jesus. Quando Jesus falou: não se agarre, que eu vou subir para meu Pai. Aí é que ela agarrou mesmo. É um absurdo isso. É um absurdo. Maria não poderia subir com Jesus para o céu. Óbvio, né? Evidente. E Jesus educadamente disse: olha, não se agarre em mim. Não é conveniente que você... Aliás, ele era o Jesus ressuscitado, no seu corpo glorificado. Não podia mais, né? As coisas teriam que mudar, vamos dizer assim, daqui para frente. E então, nós temos Jesus se apresentando às mulheres, né, no caminho. E depois nós temos os discípulos no caminho de Emaús, que está lá em Lucas capítulo 24, versos 13 a 32. Não vamos ler essa história, mas é uma história extraordinária. Eu amo esse relato, né? Esses discípulos tinha passado o sábado, lembre-se, eles estavam retornando, talvez morassem lá, ou talvez tivessem negócios. Essa aldeia que ficava próxima de Jerusalém, você pode ver. Vamos só olhar lá rapidamente, só para a gente. Lucas 24, tá? Tá aqui pertinho. Então, vá lá. Lucas 24. Nós não sabemos a localização exata dessa aldeia, né? Mas no versículo 13 diz: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Então, ficava próximo, como eu disse, né, lá de Jerusalém. E eles estavam caminhando. O nome de esses discípulos não eram os 11 apóstolos. Um deles se chamava Cleopas, o nome está aqui, né? Mas você vê claramente que eles não pertenciam ao grupo dos apóstolos. E Jesus se aproximou. De novo, o humor de Jesus não mudou nada com a ressurreição, né? Ele se aproxima como um transeunte qualquer e aí começa a prestar atenção na conversa, assim como quem não quer nada, mas afinal de contas, do que vocês estão falando aí? E ele é censurado por um deles. Eu acho muito, muito interessante. Como é que você, vindo de Jerusalém, porque Jesus estava fazendo o mesmo caminho que eles, né? Eles presumiram que Jesus vinha de Jerusalém. Como é que você, estando em Jerusalém, não ouviu falar do que aconteceu?
nos últimos dias aí? Como que Jesus foi morto, que era alguém que nós esperávamos, que era aprovado por Deus, queria restaurar a nação de Israel? Essa era a nossa esperança. Vejam, esses homens estavam completamente desolados, gente. Eles não acreditavam que Jesus pudesse ressuscitar. Os olhos deles, de novo, estavam como que tapados. O texto diz isso claramente. Apesar de Jesus ter dito o tempo todo que era necessário que isso acontecesse, eles, como pessoas comuns, como seres humanos normais, eles não podiam acreditar nisso. E aí Jesus começa a explicar as Escrituras para eles. E o resto da viagem todinho é Jesus, talvez versículo por versículo, pegando lá os salmos que nós lemos aqui, o Salmo 22, pegando Isaías 53 e explicando a eles o imperativo da morte, a centralidade, como diz o Francis Schaeffer, teólogo que eu gosto muito, a centralidade da morte de Jesus. E ao entardecer, eles chegaram lá na aldeia, lá no povoado. E Jesus faz que vai continuar andando. E aí eles, não, está muito tarde. Gostaram da conversa, né? Poxa, ele sabe muito. Ele sabe muito da Bíblia. Ele conhece as Escrituras. Ó, está muito tarde, fique aqui com a gente. E então Jesus entra, né? E quando eles vão cear, Jesus agradece ao Pai, parte o pão, e aí cai a ficha. E um olha para o outro e diz assim, é o Senhor. E aí quando eles olham, ele desapareceu da presença dele. De novo, ó, tá vendo que não precisava o anjo tirar a rocha? Ele simplesmente desapareceu da presença deles. E o curioso dessa história, que eu acho muito legal, é que eles fizeram o quê? Fizeram uma oração, agradeceram e foram dormir. Não, bora voltar para Jerusalém. A ressurreição de Jesus radicaliza tudo. De repente, os negócios do que eles tinham ido fazer lá, se voltaram para casa, nada mais importava. Vamos voltar para Jerusalém. E eles voltaram no mesmo instante para Jerusalém. Então eu acho extraordinário isso. Que Jesus tenha aparecido a esses homens dessa maneira peculiar. Depois, então vejam, Maria Madalena lá no sepulcro, as mulheres, e agora a esses discípulos, isso tudo ainda, né, no sábado. Depois a Pedro, está lá em Lucas capítulo 24, 34. Eu quero também olhar isso aqui com vocês, porque eu acho interessante. Lucas versículo 20, no sábado, tudo isso, desculpa, no domingo, a Luiz está me corrigindo aqui, com razão, né? No sábado, Jesus ainda não havia ressuscitado. No domingo, obrigado, Heloísa. Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 34. Eu vou começar aí. Vou começar no 28, tá? Lucas 24, 28. Aproximando-se de Emaús, os dois lá, o destino deles, Jesus fez com que seguiria, como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram, fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. Observe que já era um grupo maior. Nós temos pelo menos esses dois, nós temos os 11 e mais algumas pessoas. Isso está claramente colocado no texto.
Tá? Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Por que eu acho muito interessante esse detalhe? Né? Vamos lá para Mateus, rapidamente. Mateus capítulo 28. Desculpa, não é Mateus, tá? Não é Mateus. Eu anotei aqui. Eu estou fazendo uma pequena confusãozinha aqui, porque eu acho isso importante, tá? É outra coisa que eu quero falar. Então vamos suspender um pouco essa ordem aí que eu estou colocando. Mas eu estou querendo falar com vocês agora sobre os guardas. A gente não pode esquecer os guardas. Eu estou colocando o carro na frente dos bois, indo lá na frente, mas eu quero voltar um pouco, tá, para os guardas. Você se lembra, né? Os guardas estavam lá guardando o sepulcro, e aí o anjo veio, removeu a pedra, revolveu na nova, aliás, a Almeida antiga, eu não sei como é que está na nova, diz claramente que ele pegou, né, e arrancou aquela pedra de lá. Já expliquei isso. Até a palavra que ele usa, né, é diferente. Airó é a palavra para rolar, que seria a palavra normal, que João usa, né? Ele vai usar uma outra palavra para dizer que a pedra foi colocada num outro lugar, né? Que a pedra foi colocada num outro lugar, certo? Então, isso é importante da gente registrar. E os guardas? Versículo Mateus, capítulo 28. Vá comigo, por favor. Mateus, capítulo 28, versículo 11. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma de dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite, enquanto dormíamos, e roubaram o corpo. Ok. Vale registrar que esses são os mesmos homens que estavam chamando Jesus de enganador e que estavam preocupados se os discípulos dele roubarem o corpo. O segundo engano, vocês lembram que eles disseram isso? Vai ser pior do que o primeiro. E agora, esses mesmos distintos senhores estão tramando, estão conspirando para enganar as pessoas. Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, vocês leram aí e falaram: olha, vocês vão dizer o seguinte: a gente dormiu e os discípulos dele vieram e levaram o corpo. O que não deixa de ser uma história muito da sua mal arrumada, né? Porque se eles estavam dormindo, como é que eles sabem que foram os discípulos de Jesus que roubaram o corpo? Tudo bem, vai lá que seja que, em tese, só os discípulos de Jesus teriam interesse nisso. Mas, de qualquer maneira, se eles estavam dormindo, eles não tinham como saber se foram os discípulos de Jesus que realmente roubaram o corpo. Mas o ponto aqui, queridos, é que quando você precisa arrumar uma história para encobrir uma verdade acachapante, ela vai ser sempre uma história esdrúxula. Ela vai ser sempre uma história ridícula. E assim foi aqui. Vale uma nota aí, certas versões que a gente ouve de certas autoridades para encobrir o que salta aos olhos. Dizem que um dos Marx, né, um dos irmãos Marx, eu não me lembro qual foi deles, humorista norte-americano, não sei se foi o Groucho, né, mas tem essa frase muito, muito interessante que ele diz assim: e aí, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Você está entendendo?
Ele está ironizando com uma verdade que está saltando aos olhos e que não importa a história que você vai contar, tá lá para todo mundo ver. Aquele túmulo estava vazio naquela manhã de domingo. Isso é o que importa. E diante da realidade do túmulo vazio, os líderes religiosos tiveram que inventar, a toque de caixa, como se diz, rapidamente uma versão. E eles vieram com essa. Só que tem um detalhe, queridos. O guarda romano que fosse encarregado de guardar alguma coisa, se essa coisa sumisse, o guarda pagava com a vida. Isso aconteceu com Pedro lá na frente no livro de Atos. Vocês devem lembrar dessa história. Quando Pedro estava na prisão e foi miraculosamente solto pelo anjo. E Herodes, mandou buscar Pedro na prisão. Chegaram lá, olha, achamos a prisão trancada, os guardas estavam todos lá, mas ele simplesmente sumiu. E aí Herodes mandou fazer o inquérito, mandou fazer a investigação e executou os guardas. Simplesmente por isso. Não importa se vocês sabem explicar, o fato é que ele estava sob a guarda de vocês, vocês deixaram ele escapar, vocês vão pagar com a vida. Era assim, a lei romana era essa. Então, o que fizeram os principais sacerdotes? Preste atenção, vamos continuar, versículo 14. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se complique. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje, ou seja, até a época em que Mateus escreveu o seu evangelho e até hoje. Alguns céticos dizem assim, imagina que os principais sacerdotes tinham esse poder de livrar um soldado romano do inquérito. Observem que os principais sacerdotes disseram se isso chegar ao conhecimento do governador. Como eu disse para vocês, Pilatos desprezava os judeus, desprezava a Judéia. Ele queria mais era sair dali. Ele está na história. Ele considerava a Judéia, o posto dele lá na Judéia, um trampolim para ele conseguir uma coisa melhor, quem sabe lá em Roma. Deu tudo errado para Pilatos. Não sei se você conhece a história, mas deu tudo errado para ele. Caiu em desgraça logo depois de ter condenado um inocente, Jesus. Por isso, os principais sacerdotes disseram, se isso chegar ao conhecimento, era claramente incrível a história. E às vezes, diante da maravilha, é muito mais fácil você acreditar na mentira do que você acreditar na verdade. Aparentemente, a história nunca chegou a Pilatos. E, como disse um pregador uma vez que eu li, você já parou para pensar que esses guardas que testemunharam o maior milagre da história da humanidade podem ter morrido incrédulos? Não é terrível a gente imaginar isso? Eles simplesmente pegaram o dinheiro. Vejam, eles desmaiaram de terror quando eles viram o anjo. Mas eles, recuperados do susto, simplesmente pegaram o dinheiro e foram embora. E seguiram com a vida. Que coisa triste. Que coisa triste. É realmente espantoso que aqueles que testemunharam o maior milagre da história da humanidade podem ter morrido sem crer. Então eu queria fazer esse parênteses, né, aqui para falar sobre os guardas lá que guardavam o túmulo de Jesus. Muito bem, vamos voltar para cá então. Já sabemos que Jesus apareceu a Pedro, primeiro as mulheres e Maria Madalena no jardim, depois as mulheres no caminho, depois aos discípulos no caminho de Emaús e a Pedro, e agora aos discípulos no final da tarde daquele dia, domingo, explicando de novo, o primeiro dia da semana, Jesus aparece
aos discípulos. Foi o texto que nós começamos a ler ainda há pouco no versículo 18. Vá comigo, por favor, para o capítulo 20, retornando aqui, né? Versículo 19, melhor dizendo. Eu vou começar do 18 porque foi onde eu parei antes. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, surgiu no meio deles, Jesus surgiu no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Detalhe, Tomé não estava aqui. Você já sabe disso. A gente vai falar de Tomé já já. Ainda há pouco, deixa eu olhar a hora aqui. 10h30 já? Não acredito. Muito bem. Então agora nós temos, ao entardecer daquele primeiro dia da semana, Jesus aparecendo aos 11 discípulos, né? Talvez até mais gente, né? Nós sabemos que Tomé não estava, mas nós não sabemos se tinha mais gente lá. É possível que tinha. Aí você deve estar lembrando aí na sua cabeça, Elias, mas espera lá. Ele não chegou no final da tarde, lá em Emaús? Vocês lembram? Você está acompanhando, você lembra, né? Ele não foi convidado para entrar lá na casa dos homens lá? Ele não ceou com eles, provavelmente no final da tarde também, e partiu o pão. Como é que ele pode fazer isso em Emaús e ainda fazer aparecer para os discípulos lá? Querido, preste atenção. Olha, isso aqui que eu vou dizer, muito provavelmente você não vai achar muito teólogo, talvez, ousando. Eu sou petulante mesmo, eu sou metido. Acontece que eu não sou teólogo, gente. Então, eu acho que eu posso me dar esse luxo, se é que eu posso falar assim. Mas preste atenção, eu não vejo qual é a dificuldade. Se o corpo glorificado de Jesus é capaz de transpor as leis da física no que diz respeito ao espaço, por que ele não pode transpor as leis da física também no que diz respeito ao tempo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, eu sinceramente não vejo nenhum problema em Jesus estar partindo o pão lá à mesa com os dois lá em Emaús e de repente está com os discípulos lá onde eles estavam escondidos com as portas trancadas. Sinceramente, do fundo do coração, eu não vejo nenhum problema nisso. Porque se o corpo glorificado do nosso Senhor pode transpor as leis da física, vou dizer de novo, no que diz respeito ao espaço, eu não vejo por que ele não pode fazer a mesma coisa no que diz respeito ao tempo. Eu sempre insisto nesse ponto, porque eu acho isso um ponto importante. Deus não está no tempo. Ele não pode ser limitado pelo nosso tempo. Deus não... Nós sim, nós temos sempre um passado que nós lembramos ou não, um presente que nós vivenciamos, um futuro que nós projetamos. Nós, como seres humanos, estamos presos, vamos dizer assim, nessa esfera física. Deus não. Deus não está. Então, não perca sono por causa disso aqui. Jesus é Deus.
Deus em sua plenitude, em sua totalidade. E se a Bíblia diz que aconteceu, eu creio. Gente, ele voltou a viver depois de 3 dias de morto. Quem volta a viver depois de 3 dias de morto é Deus. Então, eu acho que nós podemos combater o nosso ceticismo natural e nos submeter a Deus e ao relato que a palavra de Deus nos dá. Mesma coisa que às vezes é mencionado, né? Quando a gente olha os relatos, deixa eu pegar aqui só para... Eu lembrei disso agora, não tinha anotado aqui, mas de repente alguém aí vai ler e vai reparar. Vou pegar aqui novamente. Deixa eu só achar o texto, só um instante. Marcos 16. De novo, né? Marcos 16. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem, de novo, né? Um só, vestido de branco, sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Observem que elas entraram no túmulo, como Maria vai entrar depois, Maria Madalena, certo? Tá? E vai encontrar com Jesus lá. Só para explicar isso aí, porque eu falei do lenço, né? Que estava sobre o rosto de Jesus, certo? Tá? Então, elas viram esse anjo, ele falou com elas. E observem o que ele disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro. Olha esse detalhe interessante aqui, que é típico de uma testemunha ocular. Alguém que viveu isso e que relatou para Marcos ou que relatou para a fonte de Marcos. Só Marcos registra isso. E eu acho extraordinário isso. Preste atenção. Preste atenção, porque eu acho extraordinário. Falem aos discípulos, incluindo Pedro. Peraí, mas Pedro não era discípulo de Jesus? Era ou não era? Por que o anjo disse, incluindo Pedro? Claro, você sabe, você lembrou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E talvez, quando chegasse o recado, olha, Jesus falou que irá se encontrar conosco. Talvez Pedro não se achasse no direito de ser incluído. Porque no final das contas ele havia negado Jesus 3 vezes. E aquela ferida ainda estava aberta no seu coração. Mas o anjo diz, incluindo Pedro: Pedro, tem um recado para você, Pedro. O anjo falou textualmente, pode ser que uma das mulheres tenha dito isso para Pedro. O anjo falou, mencionou seu nome, Pedro. Mas talvez Pedro ainda, com aquela dor no seu coração, não se sentiu à vontade, não se sentiu incluído por Jesus. E então Jesus aparece a ele. Então Jesus vai lá e diz: Pedro, eu instruí meu anjo a dizer que você está incluído. Você está incluído, Pedro.
Eu acho maravilhosa essa história. Esse é Jesus. Esse é o Deus encarnado por amor, que por amor vai buscar o seu discípulo. Eu não sei, vocês que conhecem a música devem ter reparado, quando eu mencionei há 2 domingos atrás a negação de Pedro, eu cantei trechos da música do Guilherme Kerr, que fala sobre Pedro, na cantata Eram 12. Eu intencionalmente omiti a última estrofe, mas eu vou falar sobre ela hoje. Você que conhece a música deve ter achado falta, né? Que eu deixei a música pela metade, mas hoje eu vou terminar com essa música. Então eu acho extraordinária essa história e vou dizer de novo, não tenho problema de ver Jesus se intrometendo nessa linha temporal aí, bagunçando com essa linha temporal, vamos dizer assim, né? Para atender aos seus propósitos divinos, de amor. Então ele aparece a Pedro e aparece a todos eles já reunidos, com exceção de Tomé. A gente não sabe por que Tomé não estava aí, né? Mas Jesus aparece para eles. Então nós chegamos ao versículo 26 do capítulo 20. Vamos para lá. Capítulo 20, versículo 26. Aqui se passou uma semana. Tem um prólogozinho aí ainda, né? De novo eu estou aqui me antecipando. Tem que começar no 24, né? Você reparou aí, né? João 20, 24. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Aqui está. Passou para a história como o incrédulo, né? Tomé. Grande injustiça, na minha opinião, com Tomé, porque ele não morreu incrédulo. A tradição da igreja diz que ele foi supliciado, foi torturado e morto por amar o Senhor Jesus. E graças a Deus por esse relato aqui, porque de novo Tomé, agiu como Pedro, agiu como um ser humano normal, agiu como os outros discípulos também, porque esse encontro de Jesus com os discípulos, esse primeiro encontro, não foi lá, vamos dizer assim, essas maravilhas, não. Vocês lembram? Vamos dar uma olhada lá. Vale a pena a gente olhar e ver. Eles também duvidaram. Não expressaram da maneira como Tomé expressou. Não foram categóricos. Mas Jesus, que é Deus, conhecia os corações dele. Vamos lá, vamos dar uma olhada lá, é importante. Lucas capítulo 24. Vamos retornar lá para Lucas. A partir do versículo 36. Veja o que é que diz a palavra de Deus aí. Lucas 24, 36. Diz assim: enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Os dois chegaram lá, né? E começaram a contar, os dois lá de Emaús, o que tinha acontecido. Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Perceberam? Mas até Pedro ficou calado aqui, né? Talvez Pedro não duvidasse mais, mas alguns duvidaram. Está claro aqui o texto. E isso vai acontecer de novo mais lá na frente, a gente vai ver daqui a pouco. Versículo 38. Por que estão perturbados?
perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que não sou um fantasma. Pois fantasmas não têm carne nem ossos, como veem que eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. E aí? O que é que vocês acham? Resolvido o problema? Jesus falou e aí eles acreditaram. Foi isso? Hein? Não, não foi. Continue lendo. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. É maravilhoso demais. É extraordinário demais. Eles não conseguiu acreditar, minha gente. Então Jesus perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Jesus teve que comer, porque fantasma não precisa comer. Não é que Jesus estava com fome, não. Ele não sente mais fome. É para que eles acreditassem. Talvez essa afirmação de Tomé, categórica, que está registrada aqui no capítulo de João, nós acabamos de ler aí, no versículo 25, talvez o que Tomé quis dizer diante do relato deles é isso: vocês não colocaram a mão lá. Lembre-se que foi sugestão de Jesus lá naquele primeiro encontro. Olha, coloquem as mãos aqui, nas minhas mãos e nos meus pés. Vejam que sou eu mesmo. Talvez eles relatando isso para Tomé, ele deve ter dito: olha, vocês não colocaram a mão lá? Pois é, se eu não colocar a mão lá, não colocar do lado dele, eu não vou acreditar de maneira alguma. Dito e feito, né? 26, voltando para o Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20, verso 26. Acha aí. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e, dessa vez, Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas. De novo, vejam, eles já tinham visto Jesus ressuscitado, mas eles ainda estavam com medo. Isso é bem humano, gente. Isso é bem humano. Eu acho maravilhoso como que Deus entregou essa narrativa para nós. Às vezes a gente tende a ser muito crítico conosco mesmo, com a igreja hoje. A gente fica dizendo que falta fé, a gente fica, né, até lembrando a igreja neotestamentária, a igreja nos seus primórdios e comparando. Gente, a igreja nos seus primórdios, o texto aqui é claro, não era essa campeã da fé que a gente quer enxergar muitas vezes. Eram pessoas comuns, eram pessoas como nós, como Tiago diz. Jesus já havia aparecido para eles. Já tinham se passado 8 dias e eles estavam trancados lá, com medo ainda. Veja isso. Vou ler de novo. 26. João 20, 26. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês. Disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo. Creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Vou dizer de novo, eu dou graças a Deus pela incredulidade de Tomé, porque
se não fosse a incredulidade de Tomé, nós não teríamos esse versículo aqui que fala de nós, queridos. Felizes são aqueles que creem sem ver. Aleluia! Amém! Que privilégio que nós temos. Deus nos faz crer sem que nós tenhamos visto a Jesus. Que maravilha! Que maravilha! E então, na conclusão, João diz: os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Amém. Queridos, é ou não é um capítulo maravilhoso? É ou não é o capítulo mais importante deste livro? Nós aprendemos nesse capítulo que nós servimos a um Deus vivo. E mais do que isso, que esse Deus vivo é perfeitamente capaz de nos atender, de nos socorrer, de se identificar inteiramente, totalmente conosco. Essa narrativa que está feita aqui, esse relato de fatos verdadeiros, mudou a vida desses homens radicalmente. Quando o Espírito Santo desceu, eu falei que a igreja não era uma campeã da fé, não se choquem, por favor, não entendam. O Espírito Santo ainda não havia descido. Tudo tem explicação. Eu só quis enfatizar o fato de que eram pessoas comuns, como nós, com seus medos, com as suas dificuldades. Nós, sem Deus, nós não somos nada, queridos. Mas isso não é só um chavão. Isso é uma realidade que a gente precisa viver. Não adianta a gente falar sem Deus eu não sou nada e imediatamente sair para viver a nossa vida, para fazer as nossas coisas, cuidar dos nossos negócios, sem lembrar disso. Nós precisamos trazer à nossa mente o tempo inteiro que nós servimos a um Deus vivo, que Jesus não ficou dentro daquela sepultura e que nós vivemos para agradá-lo. Foi por isso que Paulo, lá no capítulo do livro de Atos, no capítulo 20, por favor, vá lá comigo, rapidamente. Já estamos na conclusão desse capítulo. Quando Paulo se dirige aos líderes da igreja de Éfeso, aos presbíteros lá da igreja de Éfeso, quando ele se despede deles, você tem medo do futuro? O futuro lhe preocupa? Você não sabe o que é que vai acontecer? Eu vou contar uma coisa. Talvez eu não deveria contar, mas eu vou contar. Hoje de manhã, eu me surpreendi com uma postagem. Eu vou falar isso com todo respeito, tá, gente? Não me entendam mal. Mas eu me surpreendi com uma postagem da minha sobrinha, ela estudou numa das escolas onde eu trabalhei, e ela tem muitos contatos ainda lá. E aí ela postou no grupo da nossa família, ontem ainda, ou hoje, madrugada, não sei que eu só vi hoje de manhã. Alguém fez uma brincadeira, né? Lançou aí uma enquete. Professores... Como é, Luiz? Eu não me lembro. Como é? Professores que derrotariam o coronavírus.
e um gaiato lá colocou meu nome lá naquela lista. Eu não sei se é elogio, não, né? Eu acho que não é. Enfim. Uh, eu confesso para vocês que eu fiquei até meio com medo de que esse pequeno tá me agorando aí. Vai que eu morro, né? Tanta gente já desrespeitou esse vírus, essa condição, falou coisas que não deveria, enfim. Eu não gosto de brincar com essas coisas, não. Eu respeito esse vírus, respeito muito. A gente fica assim, quando a gente se pega assim, eu tenho conversado com alguns irmãos que pegaram, né? E eles têm me dito, Eliezer, é um baque. É um baque. Diante do que a gente está vendo, diante de toda essa situação aí, é um baque. Você tem medo do futuro? Você não sabe, ou você tem medo de não saber o que vai acontecer? Olha o que Paulo diz aqui. Atos capítulo 20, versículo 27. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Uau! O Espírito foi malvado com Paulo aqui. Ele não disse exatamente o que ia acontecer, mas o que ele disse foi suficiente. Prisão e sofrimento. Não deu detalhes, mas só essa informaçãozinha básica já é aterrorizante. E olha que Paulo já tinha sofrido bastante. Você lê lá a Epístola aos Gálatas, você vê lá, tem uma lista lá das coisas que ele sofreu por Cristo. Segundo aos Coríntios tem outra lista. Agora olha o que Paulo diz no versículo 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Paulo disse para aqueles homens, está dizendo para nós, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para nós. O objetivo da sua vida tem que ser dar testemunho das boas novas, da graça, do favor de Jesus. Esse tem que ser o objetivo da nossa vida, porque nós servimos a um Deus que venceu a morte. Nós não devemos nos apegar, nem mesmo à nossa própria vida. Contanto que nós cumpramos com o objetivo para o qual nós fomos conquistados por Cristo Jesus, é assim que Paulo vai se dirigir lá em Filipenses. Ele vai dizer, eu prossigo para conquistar aquilo que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu fui salvo para isso. Jesus morreu e ressuscitou para que eu possa dar testemunho da sua própria pessoa, da sua obra, dos seus méritos, da boa nova, que é justamente a salvação que ele nos deu. Então nós precisamos atentar para isso. Esse deve ser o nosso objetivo. Quanto tempo nós vamos viver? Aliás, você já fez a leitura de 1 Coríntios, que estava recomendado lá? Você vai ver. Você vai ver. O que Paulo diz lá? Se a nossa esperança em Cristo limita-se apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você viu lá, né? Eu acho que o grande ensinamento que nós estamos recebendo nessa situação
Eu estou recebendo um recadinho aí. Tá, eu vou dar uma olhada no recado e já falo. Mas eu só quero terminar esse ponto aqui que eu acho importante. Preste atenção no que eu estou dizendo. Essa pandemia tem que servir para mudar o nosso foco nas coisas. Nós precisamos, isso todo mundo está dizendo, mas o crente deveria dizer e deveria tentar para isso com mais propriedade. A gente precisa focar no que é fundamental. Essa pandemia atingiu duramente o nosso estilo de vida. Nós não podemos negar isso. Nós tivemos que nos restringir ao que é essencial, ao que é fundamental. Se nós, quando essa pandemia passar, voltarmos à nossa vidinha de sempre, meus queridos, nós não vamos ter aproveitado como Deus quer que nós aproveitemos essa situação. Eu já falei sobre isso várias vezes, já coloquei isso na igreja várias vezes. Olha os nossos pedidos de oração, olha os nossos cultos. Muitas vezes nós estamos carregando pesadamente nessa vida aqui. Estamos pedindo por coisas que não vão passar desse teto aqui. Tem um irmão da nossa igreja que é sempre um prazer para mim conversar com esse irmão. Eu não vou dizer o nome dele, mas eu até poderia, porque esse irmão é humilde o suficiente, eu acho impressionante. Ele não se ensoberbeceria se eu citasse o nome dele, mas eu não vou citar porque eu não pedi permissão dele. Mas esse irmão é impressionante. Eu gosto de conversar com ele. Certa vez a gente foi orar, culto de oração, na quarta-feira, e ele foi me falar que estava querendo alugar a casa dele, porque ele não mora na cidade onde ele tem a casa dele, ele trabalha aqui, e ele estava querendo alugar a casa dele, e ele me saiu com essa. Irmão, ore para que eu consiga alugar minha casa e que a minha casa, em nome de Jesus, possa abençoar a vida dessa pessoa que vai morar lá. Eu fiquei assim meio que coisa estranha isso. Olha o pecador aqui, como diz o pastor. Ei, pecador, pastor Ego. Que coisa estranha, que pedido estranho. Eu pediria, olha, eu quero conseguir um bom contrato. Eu não quero que o cara questione o preço que eu vou dar, porque eu sei que a minha casa vale o preço que eu estou pedindo. Eu quero que ele cuide bem da casa. Eu quero, enfim, né? Mas ele me saiu com essa. Eu quero que a minha casa abençoe, em nome de Jesus, esse inquilino que vai morar lá. Que coisa maravilhosa. E isso é o testemunho de alguém que serve um Deus vivo, que sabe que Jesus, que sofreu na cruz e que ressuscitou, está vivo, está olhando para nós e quer ser honrado e quer ser glorificado, inclusive pelos incrédulos, por causa da vida dos seus seguidores. Isso é o que nós devemos fazer. Isso é o que nós devemos ser. Então nós devemos prestar atenção para isso. Deixa eu ver aqui. A Heloísa está localizando aqui o recado. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou falar, olha, eu não... Pode ler. A Heloísa vai... Creio que os discípulos não acreditavam em Jesus por eles ainda não terem sido batizados pelo Espírito Santo, como dizem Atos. Sim, eu disse, né, que o Espírito Santo ainda não havia sido dado. A irmã Uriane colocou a questão que os discípulos ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Como eu disse, o Espírito Santo ainda não havia sido dado. Tanto que você vê que no dia de Pentecostes que o Espírito Santo vem, Pedro se levanta no meio da multidão e fala. Mas o ponto que eu quero enfatizar aqui é que mesmo nós que temos o Espírito Santo hoje, nós temos medo às vezes. Não é verdade?
porque isso é próprio da natureza humana. Isso é próprio do ser humano. Tá? Nós, sim, sentimos medo. E o Espírito Santo é perfeitamente capaz de nos ajudar, de nos socorrer, como lá em Romanos capítulo 8 o apóstolo Paulo diz, né? Ele é capaz de nos ajudar na nossa fraqueza. Né? O autor de Hebreus exorta os crentes, não é, a perseverarem. Eles estavam sob perseguição, estavam sofrendo muito, estavam tendo seus bens roubados, confiscados, né, pelas autoridades romanas, estavam morrendo até. Muitos estavam morrendo. E o autor de Hebreus, ao exortá-los a perseverar, ele diz o quê? Olhe para Jesus. Considerem atentamente aquele, falando de Jesus, que suportou uma oposição enorme dos pecadores contra si mesmo. O que o autor de Hebreus está dizendo aí? Gente, Jesus sofreu. Jesus morreu, mas ele venceu a morte. Ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Olhem para Jesus. E ele vai usar aquela frase que nós repetimos sempre. O autor e consumidor, ou consumador, desculpa, consumidor não. O autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Então, é isso que eu quis enfatizar, né? Aqui está. Gente, eu fiz uma brincadeira. O pessoal está dizendo que está me perguntando se eu acredito em agouro. Não, eu não acredito em agouro. Muito obrigado aí para quem alertou. Eu fiz uma brincadeira. O que eu vou dizer agora com todas as letras é que na hora que eu vi, certo? Eu temi que alguém pensasse que eu poderia pensar assim, que eu venço esse vírus aí, não vai me pegar, esse vírus não vai. Eu temo dizer isso, sabe? É isso que eu quis dizer. E não quero que ninguém diga isso de mim. Com todo respeito aí ao coleguinha, ao meu ex-aluno que disse isso, mas eu, de maneira nenhuma, sou presunçoso ao ponto de achar que posso brincar com uma coisa. Eu estou com 50 anos, eu sou hipertenso, eu estou no grupo de risco, eu não brinco com esse vírus. Eu tomo meus cuidados, tenho fé, sei que a hora da minha morte já está decidida por Deus, sei que a minha preocupação não pode tornar um cabelo da minha cabeça branco ou preto, né? Aliás, está ficando tudo branco por aqui, né? Eu sei disso, estou tranquilo com relação a isso, só que eu não brinco com isso aí, não. Tá? Eu não brinco mesmo. Aliás, isso é bíblico. A palavra de Deus fala sobre isso. O prudente vê o perigo e faz o quê? O que está escrito lá no livro de Provérbios? Infelizmente, eu não me lembro a referência exata, né? Mas o livro de Provérbios diz: o prudente vê o perigo e se afasta, desvia o caminho. O tolo vê o perigo e corre para lá. Essa é a ideia, né? Você está aqui, houve um tiroteio para ali, né? O prudente, opa, vou desviar meu rumo. O tolo vai lá olhar, tem um tiroteio ali, vai pega um tiro lá. É isso que eu quero dizer. Então, foi uma brincadeira esse negócio do agouro. Eu não acredito em agouro, certo? Tá? Tô bem tranquilo com relação à brincadeira do meu coleguinha, do meu ex-aluno lá. Tá bom? Muito obrigado aí, quem não tem aqui, eu não vi quem me alertou, mas... foi a tia Lloyd. Obrigado, tia Lloyd. Né? A Heloísa está me falando aqui. Então, queridos, isso é o bom da teologia. A teologia ela tem um aspecto prático. Aprender as coisas da palavra de Deus tem que mudar a nossa vida. Tem que nos tornar mais sábios, tem que nos tornar mais prudentes. Saber que Jesus está nos olhando. Eu vou falar mais sobre isso quando a gente concluir o livro, daqui a 2 domingos.
saber que Jesus está nos olhando, saber que Jesus está nos avaliando, faz toda a diferença na nossa vida. Porque nós queremos agradar a esse Deus vivo, a esse Deus que venceu a morte. Nós queremos glorificá-lo, porque ele é digno, ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos seguir em frente, confiando nesse Deus, e que nós possamos agradecer pela sua palavra e viver por ela todos os dias da nossa vida. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez nós te agradecemos. Muito obrigado, ó Deus, por esse relato maravilhoso do teu servo João, também de Lucas, de Marcos, de Mateus, porque os evangelhos, Senhor, são aquilo que a palavra evangelho quer dizer. Uma boa notícia. A melhor notícia de todos, ó Deus. Que o Senhor Jesus venceu a morte, ressuscitou pela glória do Pai, está assentado à direita de Deus Todo-Poderoso hoje e é perfeitamente capaz de nos socorrer, de nos ajudar, de nos abençoar, nós que somos os seus servos. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos revelou isso. A nós que somos fracos, a nós que somos pecadores. Muito obrigado, Senhor, por isso. Ajude-nos a perseverarmos, ajude-nos a continuarmos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Pelos olhos da fé, ó Deus, olhando para Jesus. E certamente o Senhor, que é o Deus da paz, será conosco, como o Senhor prometeu. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito obrigado, queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom domingo. Até mais tarde, quando estaremos juntos para ouvir a pregação que será trazida pelo pastor Ego. Tchau!